Deus é um formador de ambientes. A primeira coisa que Deus criou, a luz, gerou um ambiente, o dia. Sua ausência formava outro, a noite. Ao separar as águas, dois novos ambientes surgiram, o firmamento e os oceanos. Ao reunir a porção seca num só lugar, fizeram-se os continentes, e neles árvores, relva e arbustos se desenvolveram. Cada nova ordem criava um novo ambiente, e cada ambiente tinha um tipo de vida que o ocupava, cada espécie com seu nicho, onde podia crescer e se multiplicar. A vida depende do ecossistema, o ambiente onde ela pode florescer, e não a vida, que não tenha um lugar para chamar de casa, de lar. Parece tão simples e natural isso, porque é. Deus criou cada vida para um ambiente, e um ambiente para cada vida. Quando Deus gerou em Cristo o novo homem, esse ser precisava de um ambiente para ser seu lar, e Deus assim o fez. Você que nasceu de novo tem um ecossistema onde essa nova vida pode se desenvolver até ser madura, forte e se multiplicar. Talvez você nunca tenha visto assim, mas a igreja é o seu ecossistema. Você, filho de Deus, só pode crescer no seu lugar, no seu lar. E a igreja é o seu lar. Graça e paz, queridos, muito boa noite, né? Nós estamos aqui começando essa live. Infelizmente nós não podemos ser nosso culto presencial, mas estamos aqui para juntos adorarmos o Senhor, amém? O culto não depende de um tempo, de um lugar. O culto é onde você está, você é igreja. Então onde você está é o culto. Eu quero ler aqui com vocês a palavra que nós vamos trazer hoje, alega-te no Senhor, em Abacuque 3 e o verso 17, diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei o Deus da minha salvação. Amém. Antes desse louvor que a gente vai colocar aqui, vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos, Pai. Nós te agradecemos nesse momento, por esse início de culto. Estamos aqui para adorar o Senhor. Hoje não podemos estar, Senhor, presencial no nosso templo, mas estamos aqui em espírito. E cada um de nós, nas suas casas, estamos cultuando ao Senhor, estamos adorando o Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor manifeste a sua graça, a sua presença, e que o Senhor possa chegar em qualquer lugar que estão ouvindo aqui, em qualquer lugar do planeta, que ouvirem essa pregação, que ouvirem essa live, que o Senhor esteja presente, que o Senhor se faça presente, que as pessoas sintam a tua presença, Pai. Nós somos gratos ao Senhor por tudo. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos daqui a pouco trazer essa palavra abençoada para você. Mas por enquanto, fique aí com esse louvor. Vamos adorar o Senhor com esse louvor que está chegando aí. E daqui a pouco a gente volta em nome de Jesus. Bom, Senhor, tu és bom, Senhor, e não há outro como tu. Nós cremos, o Senhor é bom, seu amor dura para sempre. O Senhor, todos cantam, juntos podemos. Ele é bom, que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Oh.
amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Que amor é esse? Nos ama tanto. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Diga que amor inexplicável é o seu amor. Quando eu não sabia o que era o verdadeiro amor, eu olhei seus olhos e vi toda a dor que sentiu por alguém que não merecia. E mesmo sabendo que aquele lugar era meu, o amor me amou. O amor me amou. O amor, ele me amou. O amor me amou. Você Que pode... louvor abençoado, né? Sentiu a presença de Deus aí? Nós também sentimos a presença de Deus aqui neste lugar. Amém? Quero aqui trazer com vocês a nossa agenda da semana. Olha só que legal. Dia 31 nós vamos ter o nosso culto Kids. Vai ser uma bênção o nosso culto Kids. Vai ser espetacular. Eu tô sabendo de algumas coisas, não posso contar, né? A pastora Márcia não vai querer que eu dê spoiler, mas vai ser um culto maravilhoso. Seu filho não pode perder. Convide as crianças. Vai ser top. No dia 31, às 19 horas, o nosso culto Kids. E não esqueça que 14 de setembro, às 17 horas, reunião de alinhamento ministerial. Amém? Todos que são líderes, todos que são líderes de departamento, pastores, missionários, evangelista, diáconos, todos estarão conosco. Inclusive Limeira vai estar com a gente, vai ser bênção neste dia especial. E 7 de setembro você não pode perder o Chá Rosa, né? O famoso Chá Rosa, que está de volta aí e vai estar com o cartaz para você dar uma olhada e vai ser bênção, vai ser especial. Adquira o seu convite, fale com a pastora Priscila, fale com a Tainá e adquira o seu convite aí do Chá Rosa. Amém? Muito bem, agora a gente vai fazer um momento de adoração, louvor, que é um culto, né? A oferta é um culto, o dízimo também é um culto, faz parte da liturgia da igreja, né? E hoje você está aqui na nossa cozinha, né? Você acha que não imaginou que você ia cultuar hoje numa cozinha. Olha só como Deus nos surpreende. Quando a gente pensa em cozinha, eu consigo pensar em duas pessoas. Eu penso tanto em Marta quanto em Maria, né? Marta estava nos afazeres da cozinha, querendo servir todo mundo ali naquele momento, e Maria estava aos pés de Jesus. Falando de Maria, Maria é um símbolo de oferta, né? Quando ela pega o vaso de alabastro, aquele perfume caro, e ela ali oferta ao Senhor, ela entende que o melhor era para o Senhor, porque Ele era o melhor presente que a humanidade poderia ter. Então ela oferta isso ao Senhor. Da mesma maneira, a gente quando vai ofertar, a gente oferta o melhor ao Senhor. Então eu quero que você pegue a sua oferta, o seu dízimo, você quer para a nossa igreja, pegue o seu dízimo. Como a gente não está presencial, você pode estar ofertando, pode dizimando através do nosso QR Code e também no nosso Pix que está aqui embaixo, e você pode anotar e durante o culto ou depois do culto, como você achar melhor, você pode estar ali contribuindo com a nossa igreja. Amém? Quero orar com você nesse momento, né? Você curva a sua cabeça, quero orar pela sua vida. Você que não tem problema, a gente vai estar orando da mesma forma para que o Senhor abençoe você, para que você possa ter condição de estar contribuindo. Pai, muito obrigado pela vida dos mantenedores da nossa igreja. Muito obrigado por essa pessoa que está contribuindo na tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, o tempo todo o Senhor é bom. Nós vamos te louvar, nós vamos te adorar, Pai, com as nossas ofertas nessa noite. Senhor, que o Senhor venha entrar no armário de cada pessoa,
Que o Senhor venha tocar, Senhor, nas finanças dos teus filhos. Abre as portas, Pai. Aquele que trabalha com vendas, aquele que é lojista, aquele que é empresário, aquele que trabalha com vendas, Pai, que o telefone comece a tocar, que negócios sejam fechados, ó Pai. Senhor, que o teu servo cresça, a tua serva cresça, Pai, em graça, em conhecimento, seja próspero, ó Pai, para que ele possa ser cada dia mais abençoado, Senhor. Eu quero profetizar bênção sem medida para a vida dos teus filhos. Muito obrigado, Senhor, por cada oferta e cada semente que hoje aqui é semeada, porque eu sei que vai frutificar e grandes frutos dará a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Quando toca esse louvor aí, você vai ofertando e daqui a pouco a gente volta para a palavra. Deus abençoe. Não vinha atrás de bênçãos, eu não vi não. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Olá, estamos de volta aqui com essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Eu quero trazer essa palavra, alegre-se no Senhor, né? Uma palavra para esses tempos que estamos vivendo. Essa oração de Abacuque é uma oração muito famosa, né? As pessoas conhecem, inclusive por canções, poesias e outras coisas mais. Ele relata injustiças que o povo de Deus está vivendo, uma série de eventos negativos que ele está vivendo. Mas no verso 18, ele começa a dizer para nós que todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Ele nos arremete que não é o que está acontecendo em volta da gente, esse contexto que a gente está vivendo. O contexto que você está vivendo, não importa se está vivendo, a gente tem que aprender a viver em alegria com o Senhor. Ao final da jornada, Abacuque ele descobre a verdadeira alegria no Senhor. Ele começa dizendo que como a gente pode estar alegre, né? Com tanta coisa acontecendo, a Babilônia chegando para fazer do povo de Deus escravo. O contexto e o cenário é um cenário terrível, é um cenário de guerra, de escravidão, o povo sendo rendido. É óbvio que eles estavam vivendo isso por conta da semeadura da desobediência. E Abacuque se encontra nesse meio e ele começa a falar: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, muda essa situação. E ele é ali um grande intercessor do povo de Israel, e ele começa a colocar essas coisas negativas que estão acontecendo. Talvez você esteja vivendo também esse momento de coisas negativas, tentando encontrar a alegria do Senhor, tentando encontrar um motivo para você estar alegre no Senhor. E é isso que o Abacuque traz para nós. Ele nos mostra que estar feliz, estar contente com o Senhor, estar alegre no Senhor é diferente, não inclui o que está acontecendo na nossa volta, não faz parte do cenário que está acontecendo na nossa volta. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: olha, a gente pode estar vendo o que for, né? A gente vai escolher estar alegre no Senhor. Estar alegre no Senhor é um estado de espírito. Estar alegre no Senhor não é o momento que está acontecendo, não é a situação que está ocorrendo à nossa volta. Se estamos prósperos ou não, se estamos enfermos ou não. Ele está querendo dizer para nós o seguinte: a gente escolhe ser feliz no Senhor, alegre no Senhor. Ele começa a colocar aqui algumas coisas muito interessantes. Eu quero ler com você. Olha só o que ele coloca. Ele diz que o que está acontecendo ele diz assim: ó, ainda que a figueira não floresça. A gente sabe que a figueira, mediante a Bíblia, ela tem a representação do remédio, né? Da cura, é uma árvore que representa a saúde por causa das suas propriedades medicinais. Então o que ele está querendo dizer assim, quando ele diz ainda que a figueira não floresça, está falando de enfermidade. Ele está dizendo: ainda que não haja cura na minha casa, ainda que nós estejamos enfermos, né? Todavia me alegrarei no Senhor. Depois a segunda coisa que ele fala nem haja frutos às vides. A videira, ela representa na Bíblia a árvore da alegria, do bem-estar. Então quando ele fala assim, ainda que não haja fruto na videira, ele está dizendo o seguinte: olha, ainda que não haja alegria, ainda que não estamos vivendo um momento de alegria, mas existe um momento de tristeza à nossa volta, por causa das coisas que estão acontecendo, por causa do cenário que está acontecendo,
todavia eu me alegrei no Senhor. Ele traz o seguinte: mesmo na tristeza, mesmo quando não há alegria, mesmo quando não há festa, eu vou me alegrar no Senhor. Isso é muito lindo, é muito rico. A outra coisa que ele fala diz assim: ainda que falte o produto da oliveira. A gente sabe que além de alimento, a oliveira também servia como a energia daquela época. As lamparinas eram acesas, por conta disso, o rosto das mulheres era adornado e também hidratados pelo óleo, pelo azeite. Ele está dizendo o seguinte: ainda que a gente esteja em trevas, ainda que a gente não veja luz, ainda que falte luz para esse caminho, que a gente não esteja chegando para onde a gente vai, todavia me alegrarei no Senhor. Não existe momento que a gente parece que não sabe para onde vai? Não existe momento que parece que a gente não encontra o caminho, a gente fala: como é que eu vou sair disso? Né? Parece que eu não tenho uma luz que indique realmente qual a saída daquela situação. Ele está vivendo exatamente isso. Ele olha em volta e fala: meu Deus, não tem como a gente sair disso, não há uma escapatória. Aí no verso 18 ele diz: todavia me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Então ele está dizendo: ainda que eu não veja uma saída, ainda que não haja luz para eu encontrar uma saída, eu vou confiar no Senhor, eu vou me alegrar nele, porque eu sei que ele tem uma saída para mim, ele tem uma solução para a minha história. Aí ele vem e diz assim: e os campos não produzam alimento. E os campos não produzam alimento. Aí ele está falando de escassez. Ele está falando de finanças. Ele está falando que não há alimento, não há dinheiro. Se o campo não produz, não há comida. Se o campo não produz, não há finanças, não há negócio. Então ele está vendo também a situação financeira do povo, que agora está em completa desgraça. E talvez seja todo o caso. Talvez o seu problema aqui não seja enfermidade, não seja um problema que você não sabe o que sair, talvez seja financeiro. Você precisa de um trabalho, precisa que a sua empresa cresça, talvez esteja endividado, né? E ele diz assim: mesmo assim, todavia me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Isso é lindo, e ele está colocando aqui os pontos, né? De uma forma muito poética nessa oração, mas ele está trazendo esses pontos. E por último ele vem dizendo assim: ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ou seja, ainda que eu seja roubado. Quando ele fala que as ovelhas estão sendo arrebatadas, é porque foram roubadas. Como havia pouca comida, como o povo estava em desgraça, como o povo estava sendo invadido, né, pela Babilônia, então, por certo, ou as ovelhas eram roubadas por alguém, ou de repente o próprio exército da Babilônia arrancava daqueles cidadãos as ovelhas, né, para que fossem alimentar o exército, Canaã pudesse fazer ali cobertores, enfim, uma série de coisas. Então, o que ele está falando aqui é: ainda que eu seja roubado, que eu seja lesado, que eu tenha prejuízo, né? Que as coisas de mim sejam tomadas. Aí no verso 18 ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. E por fim ele fala: ainda que não haja gado nos currais. E aí é interessante, porque o gado no curral quer dizer que você está estabilizado. Quando havia gados no curral, o povo judeu, eles entendiam que alguém que tinha um gado estava estabilizado, estava bem, ele tinha uma garantia, como se fosse uma aposentadoria. Então ele está dizendo o seguinte: ainda que a gente não tenha estabilidade, que a gente não veja estabilidade, que perca essa estabilidade, ele no verso 18 continua dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Você pode declarar isso nessa noite? Não importa o que você esteja vivendo, seja alguma dessas situações que eu trouxe aqui, você pode declarar que todavia você vai se alegrar no Senhor, porque Ele é o Deus da sua salvação. Essa é uma das maiores expressões de fé que a Bíblia nos traz. Em Abacuque 3, ele traz ali o reconhecimento de quem Deus é. Quando você lê Abacuque 1 e 2, você vai ver que existe ali um entrave, né? Ele falando das bênçãos, das promessas do Senhor, porque isso está acontecendo, né? Mas no capítulo 3 é diferente. No capítulo 3 ele reconhece a soberania de Deus e reconhece que o que a gente que eles estavam vivendo, né, o que a gente vive é apenas fruto das nossas decisões. Ele reconhece que o povo está vivendo aquilo que semeou no mundo espiritual, que semeou na desobediência e deixando o Senhor, né? Ele fala aí do momento que eles não entregam oferta, que não entregam dízimo. Ele fala de adorações a outros ídolos. Então ele começa a mostrar que realmente o povo que está ali julgando o Senhor e dizendo ao Senhor: mas o Senhor não está nos livrando disso, está livrando daquilo. Então o Senhor traz a memória do povo dizendo o seguinte: ó, tudo que vocês estão vivendo foi coisas que você semeou, né? A própria Bíblia diz: porque esse homem
a não ser pelos seus próprios pecados. Mas mesmo assim, pela misericórdia do Senhor, Ele lá na frente vai estar colocando juízo sobre isso, vai trazer arrependimento ao povo e vai prosperar, e novamente Ele vai restaurar o povo. E Abacuque dá uma lição no meio de tudo isso. Sendo intercessor nessa época, sendo intercessor diante de tantas coisas negativas, mas trazendo um alçapão, ali, como posso dizer, ele trazendo para nós ali uma ponte, né, de fé, quando ele diz no verso 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. 19 diz assim: Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ele traz isso numa forma de canção, numa forma de música. Ele traz dessa forma. Ele diz que o Senhor elevará, ele vai elevá-lo, né, nesse momento, vai colocá-lo em alturas que ele não pode andar. Ele vai dizer o seguinte, que o Senhor vai exaltá-lo nesse momento. O Senhor vai colocá-lo em evidência, né? Ele vai ter a alegria da salvação, ele vai viver essa alegria da salvação. Eu posso dizer para você que a alegria da salvação é a maior alegria que a gente pode ter. Talvez a gente esteja vivendo um momento triste, talvez um momento de enfermidade, talvez um momento financeiro, não sei qual você está vivendo. Mas o que a gente não pode perder é a alegria da salvação. Isso a gente não pode perder. A alegria da salvação é algo muito importante. Quando nós perdemos a alegria da salvação, perdemos tudo. Então alegre-se no Senhor. Você é salvo, o Senhor te redimiu, te perdoou, te amou, te resgatou, e a Bíblia diz que nos transportou para um reino de luz. Então alegre-se no Senhor. Eu quero orar nesse momento, no final dessa palavra. Eu quero ministrar na tua vida. Eu quero orar com você. Lembrando lá em Romanos 15:13, que o apóstolo pode dizer assim: o Deus da esperança vos encha de todo gozo, de toda a paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Diante desse versículo que o apóstolo Paulo nos deixa aqui, eu quero orar para que você seja rico de esperança. Você se alegre no Senhor e entenda que existe um processo que está acontecendo, mas existe um fim. Todo processo existe um fim. Todo processo existe um começo, um meio e um fim. A gente não sabe o que nesse processo vai acontecer, mas a gente sabe que Deus está cuidando da gente. Então eu queria nessa noite orar com você. Eu não sei qual é o seu problema, talvez você nem me conheça, talvez você passou por esse vídeo, talvez você não faça parte da nossa igreja, mas não tem problema, você está aqui também, a gente está junto aqui para orar junto. Eu queria que você apresentasse aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, apresentasse ao Senhor qual é a tua situação. A tua situação é as ovelhas, é o gado, é a vide, está faltando alegria, é o azeite, está faltando a luz, está faltando a decisão, uma ideia, o que está faltando, né? Está faltando a cura, no seu caso, talvez a figueira não está dando o seu fruto, então é cura, é saúde que talvez não está vindo para sua casa. Qual que é o seu problema? Alegre-se no Senhor. Nós vamos orar aqui nesse momento. Pai, nós oramos nessa noite, Senhor. Visita os teus filhos, Pai. Visita onde, Senhor, não há cura, aonde existem momentos de enfermidade, Senhor. Nós oramos por cura, Pai. Nós sabemos que o Senhor é soberano, e a vontade de curar ou não é sua. E o Senhor tem a forma de trabalhar com as pessoas, mas o nosso papel aqui, Senhor, é orar sobre cura. Nós oramos, Senhor, sobre cura nesta noite, Pai. Nós oramos sobre cura na vida dos teus filhos. Toca, Senhor, na enfermidade do teu filho. Toca na enfermidade da tua filha. Talvez essa pessoa esteja ouvindo, Senhor, esteja assistindo de um leito de hospital, um leito de cama. Espírito Santo, vá até eles. Trabalhe no coração, Senhor. Que eles aprendam a viver em alegria no Senhor. Talvez a pessoa que está ouvindo essa pregação esteja vivendo um momento, Senhor, que é um momento de escassez, não há alimento, está faltando as coisas, não há trabalho, Senhor. Está vivendo uma falência, está vivendo uma situação de dívida. Pai, venha em socorro do teu filho. Pai, coloque as tuas mãos. Traz alegria, Senhor. Traz a paz que excede todo entendimento na vida do teu filho. Talvez, Senhor, alguém esteja perdido, sem luz, como na falta do fruto da oliveira. Talvez alguém esteja sem saber, Senhor, o que fazer, sem uma ideia. Senhor, traga ideias para eles. Traga ideias, Senhor. Abre a visão dos teus filhos para que eles possam ver a tua glória. Abre a visão dos teus filhos para que possa ver o Senhor no meio da tempestade, Pai. Pai, nós oramos, Senhor,
sobre aquele que não está estável, que perdeu sua estabilidade, que perdeu a sua base espiritual, a sua base financeira, ou seja lá qual for, ó Pai. Traz estabilidade novamente, assim como Pedro, Senhor, que naquele momento perdeu a estabilidade no mar e afundou. A Bíblia diz que ele sucumbia naquele momento e o Senhor o resgatou, o Senhor o levantou novamente diante das águas. Só faça isso com esse teu filho, com essa tua filha, Pai. Pai, nós oramos, Senhor, sobre cada vida, sobre cada pastor, pastora, missionário, evangelista, diáconos, ó Pai, líderes do Ministério Renovo, os membros, Senhor, que estão aqui nessa live, que o Senhor venha alcançar cada um. Pai, muito obrigado pela vida de cada um. Senhor, entra na casa dos teus servos, estabelece o reino na casa dos teus filhos. Aleluia, Pai. Oh, Pai, estabelece o teu reino na vida dos teus filhos, na casa dos teus filhos, ó Pai. Nós oramos nesta noite, Senhor, crendo que o Senhor vai estabelecer o teu reino em cada casa, que venha o teu reino sobre as nossas vidas, ó Pai. Senhor, nos perdoa sobre qualquer das falhas que nós cometemos. Senhor, nos perdoa porque somos falhos com o Senhor. Assim como o povo de Israel, ó Pai, que estava vivendo situações porque pecaram, porque estavam errados, estavam em desobediência, nós também cometemos isso, ó Pai. Eu rogo ao Senhor que nos perdoe. Eu rogo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos perdoe nesse momento de falha. Se em alguma coisa falhamos ao Senhor nessa semana, neste mês ou até mesmo neste dia, nos perdoe, Pai. Nós somos falhos, o Senhor sabe que nós somos falhos, mas não deixa a gente perder a alegria da nossa salvação, ó Pai. Nós possamos estar alegres no Senhor nesse momento. Nós hoje, Senhor, não nos reunimos no nosso templo, mas o importante é que nós não nos deixamos de nos reunir em Ti, porque o Senhor, ó Pai, o Senhor é o nosso monte, o Senhor é a nossa Sião, o Senhor, ó Pai, é o nosso marco de Jerusalém. Tu és, ó Pai, o caminho que nos leva ao Teu Pai. Oh Jesus, Tu és tudo, Tu és a verdade para nós, Tu és o pão da vida, Tu és a água, Tu és o bom pastor, ó Pai, que nos conduz como ovelhas perdidas. E é nisso, ó Pai, que nós colocamos a nossa esperança, é nisso que colocamos a nossa fé, e é nisso que dizemos, ó Pai, na oração, como disse Abacuque, como o profeta disse: todavia me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. E nessa noite, ó Pai, nós fazemos isso de maneira Senhor, estamos em unidade, de maneira estamos aqui juntos orando, ó Pai, sobre isso. Que o Senhor venha estabelecer o Teu reino na Igreja Renovo, que venha estabelecer o Teu reino sobre cada casa, sobre a vida. Pai, que nós tenhamos uma semana de bênção, uma semana abençoada. Que o Senhor venha, Pai, estar com os Teus filhos em todos os dias da semana, que é onde Teus filhos colocarem a mão e os pés, que o Senhor abençoe a vida dos Teus filhos. Que haja, Pai, grandes coisas essa semana, que nós possamos ouvir, Pai, grandes testemunhos essa semana. Que as pessoas possam sentir a Tua alegria onde estiver, Pai. E assim nós Te louvamos, Te agradecemos por esse período, Senhor, que estivemos contigo aqui. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. O Senhor se manifesta, Pai, não só nos templos, mas se manifesta até numa live. Nós sentimos a Tua presença, o Senhor está nesse lugar, eu sinto o Senhor neste lugar, Pai. Obrigado, porque o Senhor sempre está conosco. O Senhor não nos abandona. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em Seu nome, o Senhor está no meio deles e o Senhor está no nosso meio. E agora, Pai, nesse horário de live, não estamos sozinhos. Existem muitas pessoas agora que estão conectadas, ligadas a nós, em oração, em congregação, em júbilo e unidade, Pai. E a unidade traz a Tua bênção. A unidade manifesta a Tua bênção. E nesta noite, a Sua bênção está sendo manifesta em cada vida, em cada lar, em cada lugar. Em cada lugar que estiver uma pessoa ouvindo, ali está a Igreja do Senhor. E assim nós oramos, fechando esta live, fechando este culto online e agradecendo ao Senhor por todas as coisas que o Senhor fez, por todas as coisas que o Senhor está fazendo e por aquelas que o Senhor ainda vai fazer e que a gente nem sabe o que vai acontecer, mas o Senhor da eternidade já propiciou isso para a gente. E nós Te louvamos por isso e Te amamos, Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido. Muito obrigado por esse tempo que estivemos juntos aqui. Lembrando, quarta-feira nós vamos ter quarta de guerra, né? Não falei, esqueci de falar, mas quarta-feira temos quarta de guerra às 20 horas. Amém? Amanhã vai abrir igreja, já vai lavar a igreja já, e aí a gente vai estar sem cheiro nenhum. Para quarta-feira a gente está orando, aí você vai poder até só ajoelhar, deitar no chão ali e fazer essa oração da maneira que você achar melhor. Amém, querido? Então quarta-feira nós nos encontramos em nome de Jesus. E domingo, não esqueça que nós vamos ter aí
a nossa celebração da família às 18 horas. Espero você para junto adorarmos. Hoje foi um dia atípico, né? Hoje a gente fez aqui o culto na minha cozinha, né? Seja bem-vindo à minha casa. O culto hoje foi aqui na minha casa, mas domingo que vem a gente está de volta no nosso templo, em nome de Jesus. Com todas as nossas atividades, com tudo, a gente vai estar falando sobre outras coisas e vai ser bênção em nome de Jesus. Semana de vitória, semana de bênção, que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo Filho e as duas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e para sempre. Só quem crê, diga amém. De bênçãos eu não vi, não. Jesus.